Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 115 mil inscritos. Vamos pra cima e vai Corinthians, uma ótima sexta-feira a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Temos atualizações aí bem importantes sobre o nosso Coringão, né? Reunião do Osmar Stabile com a torcida organizada. O Romeu Tuma Júnior falando sobre o André Sanches estar presente na reunião com a Caixa Econômica. Vamos trazer aí esses pontos nessas entrevistas que tivemos aí de ontem para hoje. Peço que me sigam nas redes sociais, todos os links aqui embaixo na descrição. Vamos para cima e, editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, quero apresentar para vocês a Mais Ágil, parceira aqui do canal John do Timão. Para você que quer fazer a antecipação do seu FGTS, aproveitem, temos o link aqui embaixo na descrição que joga direto no WhatsApp da Mais Ágil. Tem o telefone no banner também para facilitar esse contato, né? Você manda uma mensagem, fala que veio pelo canal John do Timão, já consegue antecipar, né, o valor do seu FGTS para fazer uma viagem, comprar algo que você queira, fazer um investimento financeiro, né? Não importa qual seja o seu objetivo, a Mais Ágil é a solução rápida e simples para você aproveitar, tá? Então, vamos para cima e vai Corinthians. Bom, técnico Dorival Júnior fez mais um treinamento, né? O Corinthians realizou mais um treinamento ontem aí no CT Joaquim Grava e nosso treinador fez alguns testes de variação tática da nossa equipe, tá? Então testou algumas formações, algumas escalações dentro do Corinthians. E aí, são realmente testou formações e escalações. Tinha hora que ele mudava a formação que o Corinthians estava jogando e tinha hora que ele mudava a escalação. Tira um jogador, coloca outro. Ele foi testando aí, né, essas opções. Então, assim, já dá para esperar para domingo alguma mudança. Já podemos esperar mudança para o jogo de domingo. E no decorrer do jogo também podemos nos surpreender aí com aquilo que vem sendo trabalhado pelo técnico Dorival Júnior, tá? E a gente vive a expectativa, né, do retorno do Memphis Depay, só que ele não treinou ontem também. Venho falando sobre isso, comentando e não se tem nenhuma resposta. O último jogo dele foi no dia 10 de setembro. E de lá pra cá, né, ele já perdeu o jogo fora de casa contra o Fluminense, o jogo fora de casa contra o Sport. Isso aí a gente já tem uma janela de uma semana de diferença de um jogo pro outro. E agora, esse jogo contra o Flamengo, né, com mais uma janela de uma semana de espaço. E aí a dúvida que fica, né, nessa questão aí dessa recuperação, porque hoje é sexta-feira já. Ele não treinou ainda em campo. O Corinthians enfrenta aí o Flamengo domingo, ok. Só que quarta-feira a gente já pega o Internacional, fora de casa. Então não é que vai ter mais uma semana para descansar. A gente pega o Inter, tem jogo no fim de semana, aí para a data FIFA. E aí, ele vai estar preparado para enfrentar qual time? Ou só para a data FIFA? Mais um questionamento aí da torcida do Corinthians, tá? Bom, falando sobre algumas dívidas do clube que a gente trouxe ontem, né, a atualização sobre a questão do José Martínez, surgiu aí como mais uma dívida, foi pro CAS, que é a Corte Arbitral do Esporte, o Corinthians já foi condenado, né, nessa situação aí do CAS. Mais uma dívida, né, de contratações da gestão Augusto Melo. Foram perguntar pro Augusto, o que aconteceu, né? Por que nenhuma contratação sua foi paga? Por que o Corinthians está devendo todas as contratações que foram feitas na sua gestão? Porque a gente falou ontem do José Martínez. Aí foram atrás da contratação do Pedro Raul, que também é da gestão do Augusto Melo, e o Corinthians está com parcela atrasada com o Toluca do México. Ou seja, não foi algo a um ponto fora da curva. Ah, não, esse daqui foi só um caso isolado. Não. A regra é não pagar. Das contratações aí feitas na gestão Augusto Melo, o que aparenta para o torcedor é isso. Porque se o clube está devendo praticamente aí todas as contratações, qual foi o problema? E aí perguntaram para o Augusto. A resposta dele foi bem direta, tá? Não é problema meu. Não é mais problema meu. Tá aí.
Tá aí, né? E aí eu queria já pegar primeiro esse trecho para conversar com o torcedor corintiano, porque eu acompanho aqui, né, todos os comentários. Eu peço para vocês comentarem porque eu leio os comentários, né? O pessoal sabe, pode demorar aí 2, 3 dias, às vezes até uma semana, mas eu volto em todos os vídeos, leio os comentários e aí deixo a minha curtida, né? Aparece aí para vocês. Não é que eu só saio clicando, não, eu vou lendo comentário por comentário. Comentário que eu concordo, que eu discordo, eu marco lá que eu li o comentário, para a pessoa saber que ela comentou e que eu li aquilo. Quando eu paro para ver comentário, eu demoro mais de 1 hora. Respondo alguns. Porque eu acompanho a opinião do torcedor que está aqui diariamente no canal. E existe ainda uma parcela de torcedores que acreditam que o Augusto Melo foi injustiçado no Corinthians. Tem pessoas que acreditam. E aí precisamos colocar os pingos nos is. O Augusto Melo não foi injustiçado, de jeito nenhum. Fez uma gestão ruim. Tem pontos positivos? Muitos. Muitos. Em questão de arrecadação, ele foi um cara muito visionário. Ele trouxe novas receitas aí para o Corinthians. Só que, por outro lado, em questão de gestão, foi um cara muito ruim. Isso a gente tem que pontuar. Tem pontos positivos, tem pontos negativos. E não saiu injustamente. O caso da Vaidbet é uma paçocada. Agora, o problema que a gente já vem acompanhando no Corinthians, e não é de hoje, é que você tira um problema, né? Você tira um cara que não está resolvendo a situação, e as opções que surgem são iguais ou piores, né? São iguais ou piores. Tanto que na última eleição a gente teve ou Augusto Melo ou André Negão. E não tinha dúvidas em apoiar o Augusto Melo. Por quê? Tá? Mesmo que ele não tivesse um histórico tão favorável, isso e aquilo, ok. Em qualquer cenário de uma eleição de 2023 para 2024, eu apoiaria o Augusto Melo contra o André Negão. Em qualquer cenário que fosse André Negão contra Augusto Melo, eu apoiaria o Augusto Melo, porque não tinha mais condições de deixar o Corinthians na mão da renovação e transparência. Não tinha. E a única outra opção, era o Augusto. Deu no que deu, está dando no que está dando, né? Porque ele sofreu impeachment, entrou Osmar Stabile, que a gente vai falar dele já já. Romeu Thuma Júnior botou as asas para fora e a gente está nessa situação. Então, ainda assim, não foi benéfico para o clube. Só que, para voltar, né, no fio da meada que eu queria puxar sobre o que os torcedores comentam dele ser injustiçado, quando perguntam para ele sobre, né, o pagamento de jogadores, isso e aquilo, o cara fala, não é mais problema meu. Engraçado. Porque é problema do torcedor, então, né? Porque não foi o torcedor que criou esse problema. Não foi a gente que foi lá, comprou e não pagou. Não foi a gente que colocou o Corinthians com 2 bilhões de dívida. Mas, na hora que vira um problema, opa, torcida, vem cá. Vamos abraçar a torcida. Vamos conversar. Vamos compartilhar o problema. Agora, entre eles é o seguinte. Não, você fez o problema. Não, agora não é mais problema meu. Essas pessoas não se diziam corintianas? Porque essa dívida é um problema meu. É um problema seu. Porque é uma dívida do Corinthians. Por mais que não tenha sido a gente que tenha feito o problema, né? Por mais que a gente não tenha criado o problema, no fim das contas, na hora de resolver, é um problema nosso. Por quê? Porque a gente se importa com o clube. E aí o que eu tenho de sensação com essa declaração do Augusto é isso. Não é mais um problema meu, se vira lá, né? E ele colocou isso. Falou que, vou trazer aqui a fala dele, ó. A partir do segundo semestre do ano passado, para todos os jogadores comprados, tivemos autorização dos departamentos financeiro e jurídico, da comissão técnica e do executivo de futebol com a minha autorização. Todos os atletas foram comprados primeiro com autorização do departamento financeiro, eles nos estipulavam a data e quando poderia ser pago. Nos tiraram do poder para poder assumir o Corinthians, é um problema deles daqui para frente. Receitas eu deixei bastante. Tá, então ele... Ah, John, mas aí, ó, ele deixou receita. Ah, John, mas aí, ó, tá tudo... Ele deixou receita, mas a chapa dele era Osmar Stabile e Armando Mendonça.
Porque agora todo mundo dá uma de desentendido, né? O Armando e o Osmar Stabile fingem que, a gente não sabia de nada. A gente nunca viu. Cara, você era vice-presidente. Os dois não viu nada, não sabe de nada, nunca se envolveu em nada e tá ali, né? Era vice-presidente do Corinthians e não, eu não tive responsabilidade nisso. Não, isso daí não, eu não sabia. Não, isso daí. E do outro lado, agora o Augusto, né? Não, mas agora não é mais um problema meu, porque quem tá lá já não... Ué, mas não eram seus vices? Não era a sua chapa? Como que você não tem mais nada a ver? Sofreu impeachment? Sofreu. Mas, mais uma vez, o sentimento que eles passam é de que ninguém se importa com o Corinthians. E, na prática, é o que a gente enxerga, né? É o que a gente enxerga. Ok, então a resposta tá aí do Augusto Melo sobre as dívidas desses jogadores comprados. Não é mais um problema dele, tá? Não é mais um problema dele. Vamos agora para mais problemas que na teoria a gente não criou, mas que são problemas nossos. Presença do André Sanches na reunião com a Caixa Econômica Federal. Torcida organizada foi lá na quarta-feira, né? Só para trazer o cronograma aqui para quem perdeu o vídeo de ontem, para quem não acompanhou. Torcida organizada foi lá na quarta-feira, o Osmar Stabile não estava. O presidente do clube, que só vai ao clube à tarde, não estava. Não estava. E isso que eles foram no período da tarde. Não estava aqui, ligou pro presidente da Gaviões, marcou a reunião para ontem, quinta-feira. Vamos fazer a reunião amanhã, beleza. Passou o dia todo. À noite, falei, cara, não vi nenhuma atualização dessa reunião. Tá muito estranho. Tá muito estranho. Passou. Aí surge a informação aqui do Fernando Galvão. A reunião do Osmar Stabile com a torcida Gaviões da Fiel foi adiada porque o presidente continua viajando por conta da empresa dele. O retorno deve acontecer amanhã, que aí no caso é hoje. E o clube tá na mão do Armando Mendonça. Tá tudo bem, né? E aí ele coloca, obviamente, de uma forma irônica, esse tá tudo bem. Vamos por partes. Então, o Osmar Stabile, com transfer ativo, com negociações aí com a Caixa, com negociações de name rights, estacionamento da arena, essas dívidas que estão aparecendo aí de transfer ban, Matias Rojas, ele não estava no clube nem na quarta, nem ontem, porque ele estava trabalhando para resolver coisas da empresa dele. Isso que no dia a dia ele já não fica de manhã no clube. Ele cuida da empresa dele de manhã e à tarde do clube. E essa semana, né, nesses 2 dias que a gente sabe, ele já nem no clube estava. Será que o clube é um problema dele ou é só do torcedor também? Ou é só do torcedor? Enquanto isso, né, enquanto tudo isso acontece, o clube tá na mão do Armando Mendonça, que foi o autor da frase: como que a gente vai expulsar o cara que deu o estádio pro Corinthians, né, pro clube? Como que a gente vai expulsar o André Sanches se ele deu um estádio pro Corinthians? É a pergunta do Armando Mendonça pro torcedor corintiano. E aí, qual a sua resposta? Tá? Qual a sua resposta? Eu sei a resposta do Romeu Thoma Júnior. O Romeu Thoma Júnior estava concedendo uma entrevista ontem, pessoal do meu timão, e simplesmente entraram no assunto André Sanches. E ele começou a falar. Vou trazer alguns pontos aqui, né? Principalmente sobre a questão da presença do Andrés na reunião com a Caixa Econômica. Primeira fala. Vou te falar com muita sinceridade. Eu não vejo problema e vou te falar por que eu não vejo problema. No caso, né, do Andrés ter participado dessa reunião entre o Corinthians e a Caixa Econômica. Ele não vê problema. Romeu Thoma Júnior afirmou que não vê problema do Andrés participar da reunião. Falou, a gente tem que buscar soluções para problemas graves.
que nós temos? Você tem que chamar para colaborar nesse tipo de situação pessoas que têm histórico da situação, conhecimento da situação, pessoas que participaram do problema que a gente tem. Então, se você tem alguma condição de negociar isso com a Caixa, chama o cara que tem histórico para ajudar. Até para tentar recuperar se ele criou um problema que hoje está dando toda essa consequência. Porque o problema da Caixa hoje é planetário. Acho que, na hora de ajudar, todo mundo que está aqui tem que ajudar. Antes de eu falar o que eu penso, tem mais um trechinho aqui que o Romeu Tomás Júnior colocou meio que para rebater isso. Ele falou, ó, eu fui o maior adversário do Andrés, o maior crítico da renovação em transparência. E aí ele explica, né, um pouco do histórico dele, tal, beleza. Então, o Romeu Tomás Júnior primeiro diz que não vê problema do Andrés estar na reunião, que tá tudo bem, que o Andrés é uma pessoa que pode colaborar, porque ele está a par de toda a situação, que talvez, ó, ele coloca, né, talvez, se ele criou o problema, tá? O Romeu coloca uma conta, se ele criou o problema, que tá dando essa consequência, ele pode ajudar a recuperar. Se ele criou. Ok. Então, Romeu, você coloca que foi o maior adversário do Andrés? Você foi. Pode ter sido, tá? Não é mais. Então, essa justificativa já não bate. Da mesma forma que o Andrés foi um dos melhores presidentes da história do Corinthians, no primeiro mandato. Não é mais. O segundo mandato dele é bizarro. E a sequência, pré e pós também, é bizarro. Então, assim, não dá pra pegar uma situação que aconteceu. Não, eu sou contra o Andrés. Ué, se pra você não é um problema o Andrés estar na reunião com a Caixa, a coisa fica um pouquinho pegada, né? Fica difícil. Fica bem difícil. Se a melhor pessoa, para você dar um exemplo, né, de pessoa que pode ajudar nessa situação é o Andrés, aí fica complicado. Porque não é a primeira vez que o Andrés está participando disso. A Arena foi lançada em 2014. Só que o projeto dela é muito antigo. O Andrés voltou à gestão do Corinthians falando que ia resolver esse problema. 2018, 19 e 20. Certo? Antes da pandemia, o Andrés voltou à presidência do Corinthians falando que ele ia resolver o problema que ele criou, né? Que ia renegociar essa dívida. Então, ô Romeu, como que em 2025... você quer que o torcedor olhe pro Andrés e bata palmas? Ô Andrés, muito obrigado por tentar ajudar o Corinthians em 2025 por um problema que foi criado lá nas gestões antigas, que vocês tiveram a oportunidade de resolver, né? Que você prometeu que iria resolver. Não, eu volto à presidência do Corinthians para resolver esse problema da Arena. Aconteceu com a dívida do clube e dobrou, né? Naming rights num valor baixo. Não conseguiu. Aí vem a gestão do Duílio. Tentou uma negociação, tentou outra. Na última semana da gestão do Duílio, vocês foram para Brasília. O Andrés Sanches deu uma entrevista falando: não importa quem seja o presidente do Corinthians em janeiro, a Arena estará quitada. É um presente nosso. Não dá nem para chamar de presente de grego, né? Porque o presente de grego pelo menos chegou lá. Pelo menos a pessoa se iludiu. Pelo menos a pessoa olhou o presente e falou: caramba, pô, que bacana, o cara me presenteou aqui. A gente não conseguiu nem isso, né? Nem isso. Vou até pegar aqui, ó. Arena quitada, Andrés. Aqui, ó. Em fevereiro do ano passado. Caixa recusa a proposta do Corinthians para a quitação da Arena. Que a proposta foi feita, né, um acordo costurado pela gestão do Duílio Monteiro Alves, que não foi aceito. Você veio com, ó, tá aqui, que a gente vai resolver, vai estar aí, quitado. E outra pergunta que eu tenho, tá? E outra pergunta. Por que que o Romeu Tomás Júnior está falando sobre isso ainda?
Por que que ele é a pessoa, o porta-voz do Corinthians para falar sobre André Sanches, Caixa Econômica Federal? Primeiro, não era nem para ele ter falado da primeira vez, né? Que ele falou, por mim, deixa de pagar. Não era nem para ter falado isso. Já começa por aí. Não é um assunto da sua alçada. O assunto da sua alçada é reforma do estatuto. Se não for para falar de reforma do estatuto, fica em silêncio. Não atrapalha mais a gente, não. A gente já tem um monte de problema para vir você, como presidente do conselho, né, que é o seu cargo, e dar uma opinião pessoal. Para mim não tem problema não, Andrés participar. Pronto, validou. Tá aqui, ó. Vocês estão entendendo o problema que acontece no Corinthians? A situação, e a gente tem que passar por tudo isso, cara. É difícil, tá? É muito difícil. Muito difícil. As nossas esperanças são Safiel, reforma do estatuto, que hoje está na mão do Romeu Thoma Júnior. Algumas pessoas pedem intervenção judicial. São as possibilidades que a gente começa a almejar, porque no dia a dia é isso que a gente está passando. É o presidente do conselho que fala que não tem problema, na visão dele, o Andrés estar presente na reunião, que é um cara que pode colaborar, né? É um cara que nunca colaborou. Nesse histórico aí dele, depois da construção do estádio, ele teve quantas oportunidades de resolver esse problema? Não foi só uma, foram duas, não foram três, não foram quatro, 5 para mais. E aí agora o cara volta de novo, cara. De novo. E tem a validação e quer que... o torcedor tem que bater palma. Não tem problema. Quem quiser ajudar, pode ajudar. É bizarro, tá? É bizarro. Bom, família, quero saber a opinião de vocês. Comentem aqui, por favor. Deixa o seu like, se inscreve, se tornem membros. Cliquem no botão hype. Um forte abraço. E vai Corinthians. Hoje, inclusive, estarei indo para Araçatuba, tá? Tem um casamento aí amanhã, mas domingo tudo ok. A gente tá de volta. Vamos seguir, né, com a programação, trazendo os vídeos. E domingo tem a live pós-jogo de Corinthians e Flamengo. Tamo junto, família. Vai Corinthians.